O Afeganistão é um dos países mais pobres da Ásia, mas, sob suas montanhas, desertos e vales, pode estar assentado sobre uma das maiores reservas minerais da região. Por décadas, o Afeganistão é descrito como um país com trilhões de dólares em riquezas minerais inexploradas. Mas o problema é que quase nada disso virou uma indústria moderna e funcional. Guerra, governos fracos, corrupção e infraestrutura ruim impediram isso. Muitas vezes, mesmo com o interesse de empresas estrangeiras, os riscos eram altos demais. Agora, porém, um projeto volta ao foco. A cerca de 40 quilômetros a sudeste de Cabul, na província de Logar, Afeganistão, há um lugar chamado Mez Ainak. À primeira vista, parece apenas mais uma paisagem montanhosa e seca, mas embaixo dela está um dos maiores depósitos de cobre não explorados do mundo, e a China quer minerá-lo. Este não é um projeto pequeno. O projeto de cobre de Mez Ainak envolve um investimento chinês de cerca de 5 bilhões de dólares, sendo seu valor econômico considerado ainda maior pelo tamanho do depósito de cobre. Para o Afeganistão, essa mina pode gerar empregos, infraestrutura, energia, receita e talvez iniciar uma indústria de mineração. Para entender a importância de Mez Ainak, é preciso saber o que o cobre representa no mundo atual. O cobre não é como o ouro, onde a maior parte do valor vem da beleza, raridade ou investimento. O cobre é um metal de trabalho. Ele está dentro de cabos de energia, motores elétricos, trens, carros, telefones, computadores, turbinas eólicas e praticamente em toda a grande infraestrutura moderna. Por isso, o mundo foca mais nos depósitos de cobre, já que a economia global se torna mais elétrica e o cobre é central nessa mudança. Um carro tradicional usa cobre, mas um veículo elétrico usa muito mais. Uma rede elétrica comum já exige cobre, mas redes de energia renovável demandam linhas de transmissão mais extensas, mais transformadores e equipamentos elétricos adicionais. Centros de dados exigem muita infraestrutura de energia, o que aumenta a demanda por cobre. Considere isso em relação ao Afeganistão. O Afeganistão não é conhecido como uma potência industrial. Ele não tem uma base industrial forte. Ele não tem grandes indústrias de exportação como a China, Alemanha, Japão ou Coreia do Sul. Por anos, a economia do Afeganistão se sustentou por ajuda, agricultura, comércio informal e pequena mineração. Porém, o país possui no subsolo recursos valiosos para países industrializados. Mez Ainak é um dos exemplos mais claros. O próprio nome está ligado ao cobre, e a região tem uma longa história de mineração. Mineiros antigos trabalharam lá há séculos, muito antes de existirem máquinas modernas, explosivos, usinas de processamento e cadeias globais de suprimentos. E é aqui que a China entra na história. A China é a fábrica do mundo. Ela produz eletrônicos, veículos elétricos, painéis solares, trens de alta velocidade, equipamentos de energia, máquinas industriais e materiais de construção em escala inigualável por outros países. Para manter esse sistema, a China precisa de matérias-primas. A China já importa grandes quantidades de cobre de países como Chile, Peru, República Democrática do Congo e outros. Mas Pequim não quer apenas comprar minerais no mercado aberto, ela quer acesso de longo prazo. Ela quer cadeias de suprimentos que possa influenciar. Ela quer acordos de mineração, corredores de transporte e redes de infraestrutura que conectem os recursos à indústria chinesa. E esse projeto se encaixa perfeitamente nessa estratégia, pelo menos no papel. Fica perto de Cabul, está localizado em um país onde empresas ocidentais hesitam em investir. Oferece um grande recurso de cobre e dá à China a chance de ganhar influência no Afeganistão em um momento em que muitas outras grandes potências recuaram. Mas, no papel, é a parte fácil. Na realidade, ele está atrasado há quase 2 décadas. A história moderna de Mez Ainak começa no fim dos anos 2000, quando o Afeganistão tinha um governo apoiado pelo Ocidente. A ajuda internacional chegava ao país, e autoridades em Cabul buscavam formas de construir uma economia que não dependesse para sempre de ajuda externa. A mineração parecia ser uma das respostas mais óbvias. O Afeganistão tinha minerais, tinha cobre, minério de ferro, lítio, ouro, pedras preciosas e outros recursos.
Faltava dinheiro, máquinas, estradas, ferrovias, energia e experiência técnica para desenvolver esses recursos em grande escala. Então, o governo procurou investidores estrangeiros e em 2007 a China deu o passo mais ousado. Um consórcio chinês, liderado pela Corporação Metalúrgica da China, conhecida como MCC, e pela Jiangxi Copper, ganhou os direitos para desenvolver o depósito de cobre de Mess Aynak. O acordo foi estimado em algo entre 2,8 e 3 bilhões de dólares e deu ao lado chinês um arrendamento de longo prazo sobre um dos locais minerais mais valiosos do Afeganistão. Na época, isso parecia um grande avanço. Para o Afeganistão, o acordo prometia receita, empregos e infraestrutura. Isso permitiu ao governo mostrar que o país podia atrair investimentos estrangeiros após anos de guerra. Também gerou esperança de que a mineração virasse base para uma economia mais independente. Para a China, o acordo era totalmente lógico. A China crescia rapidamente, suas cidades se expandiam e suas fábricas consumiam cada vez mais matérias-primas, sendo o cobre um dos metais mais necessários. Mas o contrato de Mess Aynak não tratava só de extrair cobre. Um projeto desse porte exige mais que equipamentos de mineração. Ele precisa de estradas fortes o suficiente para transportar máquinas pesadas. Precisa de energia para as plantas de processamento. Precisa de sistemas de água, alojamentos para trabalhadores e segurança. E, dependendo do projeto final, pode também precisar de capacidade local de processamento ou fundição. É por isso que o acordo original chamou tanta atenção. Não era para ser só um pequeno local de mineração com alguns caminhões e máquinas, mas sim um dos primeiros grandes projetos industriais do Afeganistão. Mas, muito rapidamente, a diferença entre a promessa e a realidade ficou clara. O Afeganistão queria um projeto que trouxesse dinheiro, infraestrutura e desenvolvimento. A China buscava um projeto viável comercialmente, mas esses dois objetivos nem sempre coincidiam. O governo afegão esperava obter royalties, impostos, empregos locais e infraestrutura associada. As empresas chinesas analisaram a situação de segurança, a falta de estradas e energia, o custo de construir tudo do zero e as ruínas antigas presentes no local. Cada um desses problemas tornava o projeto mais difícil e caro. Depois vieram os atrasos. Ano após ano, Mess Aynak permanecia praticamente paralisada. O contrato existia, o depósito existia, as promessas existiam, mas o cobre não começou a sair na escala que as pessoas esperavam. A segurança continuava instável. Ataques insurgentes eram um risco constante. O governo do Afeganistão lidava com corrupção e instituições frágeis, enquanto a China pressionava por mudanças para viabilizar o projeto. Mas há outro problema que a maioria das minas do mundo não enfrenta. Antes que a China explore totalmente o cobre subterrâneo, o Afeganistão precisa lidar com a história acima dele. Porque Mess Aynak não é apenas um local mineral, é também um dos sítios arqueológicos mais importantes do Afeganistão. Por mais de 1000 anos, essa área foi lar de um importante assentamento budista. Muito antes do Afeganistão moderno existir, muito antes das fronteiras de hoje e muito antes do cobre se tornar um metal fundamental para veículos elétricos e redes de energia. Arqueólogos, posteriormente, encontraram restos de mosteiros, estupas, estátuas, pinturas murais, moedas, manuscritos e construções antigas espalhadas por toda a área. Algumas das estruturas budistas datam de cerca do século V e VI, embora a história mais ampla da atividade humana no local possa remontar a um período muito mais antigo. Isso significa que este não é apenas um monte de cobre, mas também uma cidade enterrada. Isso cria uma das questões mais difíceis de todo o projeto. Como construir uma mina moderna de cobre a céu aberto sem destruir uma civilização antiga sobre ela? Essa não é uma questão simples. A mineração a céu aberto retira grandes volumes de terra e rocha, alterando o relevo. Se a mina se expandir para áreas cheias de ruínas antigas, essas ruínas não podem simplesmente ser protegidas com uma cerca e uma placa. Elas precisam ser escavadas, documentadas, removidas, preservadas ou, em alguns casos, sacrificadas. E é isso que torna esse projeto tão complicado. Por isso, os atrasos não se deveram só a questões de segurança ou políticas. O trabalho arqueológico também demandou tempo para documentar achados,
recuperar artefatos e mapear edifícios. Eles decidiram quais partes salvar antes que a mineração mudasse a terra para sempre. Mas aqui está a verdade mais dura. Não importa quanto trabalho arqueológico seja feito, uma grande mina ainda vai transformar a área. Uma mina de cobre desse tamanho não deixa a terra intocada. Assim que a mineração em grande escala começar, não será mais apenas um sítio antigo. Vai se tornar uma zona industrial. E esse é o dilema central de todo o projeto. O Afeganistão pode ganhar uma de suas maiores fontes de receita, mas pode perder parte de seu patrimônio antigo nesse processo. Após quase 2 décadas de atrasos, Meza-Aynak voltou a mostrar sinais de vida. Porque esse projeto foi anunciado, discutido, adiado, renegociado e defendido por tantos anos que muitas pessoas pararam de tratá-lo como uma mina de verdade. Ele se tornou um daqueles projetos que sempre pareciam prestes a começar, mas nunca chegavam ao ponto em que o cobre realmente saía do chão. Mas em 2024, o projeto entrou em uma nova fase. Autoridades do Talibã e representantes chineses iniciaram as obras da mina, especialmente a construção da estrada que liga o local à rede de transporte. Então, em 2025, autoridades chinesas e afegãs voltaram a falar sobre atividades práticas de mineração. Isso elevou as expectativas de que o megaprojeto avançasse além das vias de acesso e seguisse para um desenvolvimento mais sólido. Mas minas são projetos lentos, caros e técnicos. Se uma etapa falha, a próxima desacelera. Mas há outro lado nisso. O avanço lento da China também demonstra cautela. Se Pequim confiasse totalmente na situação, o projeto avançaria mais rápido. Com segurança favorável, infraestrutura pronta, rota de exportação definida e contratos resolvidos, a China teria mais motivos para agir agressivamente. O projeto parece avançar gradualmente, provavelmente não por acaso. A China quer manter sua posição em Meza-Aynak sem assumir riscos desnecessários cedo demais. Começar com obras viárias permite que o projeto avance enquanto ainda avalia o cenário. Isso dá à China um melhor acesso ao local. Isso permite que ambos afirmem que a mina avança sem se comprometerem de imediato com a extração em grande escala. Isso é inteligente, mas revela a fragilidade do projeto. O que você acha? A China faz um movimento inteligente de longo prazo ao investir no cobre do Afeganistão? Ou é arriscado demais para ser um sucesso? O Afeganistão pode usar esse projeto para construir uma economia mais forte, ou será mais um caso em que um país pobre exporta sua riqueza enquanto as pessoas comuns veem pouca mudança? Deixe sua opinião nos comentários.